Salve, salve rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E você vai ver agora um corte de uma das nossas lives. Aprecie com moderação logo depois da vinheta. Então, pessoal, o que acontece? O Umbrella, ele é um produto da Cisco que ele trabalha na nuvem e é uma proteção a nível de DNS. Então, o lance aqui do Umbrella é que você vai redirecionar todas as resoluções de nomes da sua rede para o sistema do Umbrella e lá você tem como classificar e criar regras para bloquear ou permitir determinados acessos, né, a sites aí, dependendo da categoria e da sua política de segurança. Para o pessoal que não sabe, né, e que vai ver essa gravação depois, o DNS é basicamente isso aqui, ó. Quando eu coloco www.wall.com.br, o meu navegador ele tem que converter, ele tem que converter isso daqui em IP para poder acessar o servidor do Wall. Então, quando a gente faz isso aqui no Command Prompt, por exemplo, a gente obtém aqui um endereço, que é o endereço lá do data center onde está a página do Wall. Só que o que acontece, pessoal? Quem está fazendo essa resolução aqui para mim é o roteador de internet que tem aqui em casa. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algumas configurações para que esse roteador encaminhe para a nuvem da Umbrella. Então, eu recomendo fortíssimo que vocês olhem o docs.umbrella.com e vejam a documentação do produto, né? Nós temos dois guias completos aqui, que são bem interessantes, que é o Umbrella DNS User Guide, que isso aqui é o serviço básico de proteção de DNS, e a gente tem uma licença extra que pode ser comprada, que é o Umbrella SIG, que aí esse cara aqui ele vai ter a parte de CASB, que vai ter a proteção de DLP, Firewall. Então, o SIG, se eu não me engano, é Security Internet Gateway. Então ele adiciona uma série de funcionalidades extras aí de segurança à Umbrella. Mas vamos focar aqui no que a gente tem de degustação aqui da Cisco, que é o gratuito. Então, pessoal, tem alguns guides aqui que eu separei. Um que é bem legal é o Virtual Appliance, né? O que acontece? Como o Umbrella ele trabalha como um serviço DNS, você pode ter 3 tipos de gateway DNS, né? Na verdade, 4. Você pode ter nada da Umbrella na sua rede e no seu roteador Firewall você configura para as requisições DNS que chegam neles serem mandadas para a nuvem da Umbrella. Você pode configurar um agente nos domain controllers. Você pode usar um equipamento da Merak para fazer isso com a integração com Umbrella. Existem outros fabricantes de firewall que também integram com Umbrella. E você também pode colocar o Virtual Appliance, que é um servidor DNS, numa máquina virtual super leve que eles têm, com a configuração básica aqui, que se eu não me engano é 1 GB de memória e 2 vCPU. Ela faz uma cacetada aí, eu não lembro exatamente o número, mas se eu não me engano deve ter aqui, de requisições por segundo. É uma CPU e 1 GB de RAM. Aí com 80% de utilização, ele faz 2.300 requisições por segundo. Então a gente pode chegar até 16 CPU, 16 GB, são 28.000 requisições por segundo, lembrando que você pode ter várias VAs e balancear aí a carga de serviço entre elas. Mas o mais interessante aqui das VAs é esse desenho aqui, ó. Como é que funciona, pessoal? Todo dispositivo que navega na internet, ele precisa ter um IP, geralmente esse IP é privado, da rede interna, e ele precisa ter um serviço de DNS para pegar o que você digita de endereço das páginas no navegador ou nas aplicações, converter isso para IP, para poder enviar para o roteador e assim seguir o caminho até o destino pela internet. Então o que o Umbrella faz? Você ou configura para ele encaminhar explicitamente para o Umbrella, ou você usa o equipamento que intercepta, mesmo quando o DNS configurado no dispositivo não é
um DNS do Umbrella, e os equipamentos e as configurações de interceptação, eles vão pegar a requisição DNS, avaliar se é de um domínio local ou não, e tudo que for de um domínio local eles mandam para os servidores locais, e tudo que for para a internet vai para a nuvem da Umbrella para ser tratado e aí, baseado nas regras, ser liberado ou bloqueado. Tem uma outra parte aqui que é interessante a gente saber também antes, que são os identities. O que são os identities, pessoal? São as formas que o Umbrella tem de identificar qual é o usuário daquele tráfego. Imagina assim, você tem um data center do Umbrella e tem uma cacetada de empresas, de clientes chegando lá. Como é que o Umbrella ele faz para saber de que cliente é determinada a requisição DNS? Já que as requisições elas não trazem usuário e senha do Umbrella, né? Então ele sabe que aquela requisição veio de determinado cliente por alguns marcadores que o VA ou o cliente ou o appliance da Meraki introduzem na requisição do DNSSEC. E aí esse identificador ele é baseado no IP, uma das possibilidades é o IP público da tua rede. Aí se você, por exemplo, está com o home client, aí esse home client ele pode estar em qualquer IP que não seja o seu. Aí ele vai colocar o client number, né, uma identificação do cliente aqui dentro da Umbrella, e aí ele pode passar também informações do usuário local, como domínio, username, e aí o Umbrella ele vai checar quais são os grupos que aquele usuário pertence no AD, se aquele usuário está ativo no AD ou não, e aí você pode aplicar regras por grupo, ou, como a gente vai ver aqui, ele já inicia com uma regra default. Só que você deve estar perguntando, e como é que eu configuro essa nuvem da Umbrella? Aí, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar um login lá na Umbrella, porque a gente precisa de um trial do serviço. Então você pode assinar de graça para fazer um trial, que se eu não me engano são 14 dias, e você tem ali o conjunto básico completo das funcionalidades do Umbrella. Então eu vou clicar aqui. Está aqui a avaliação de 14 dias, né? Então eu vou colocar aqui empresa, vou colocar Pinetech, Umbrella, o e-mail comercial umbrella@pinetech.com.br. Colocar aqui Pinetech. País. Vou colocar um telefone aqui qualquer. Número de usuários, de 1 a 250. Não quero receber notificações. Deixa desmarcado se você quiser receber. E ao me inscrever, concordo com os termos. Iniciar avaliação gratuita. Vocês vão receber aí, pessoal, um e-mail parecido com esse, tá? Ele vai abrir essa página aqui para a gente criar a senha a primeira vez quando a gente clica lá em ativar a conta no e-mail. Aí ele está me pedindo para logar, tá? umbrella@pinetech.com.br, a senha que eu criei. Então, voltando aqui para o Wizard, já que a gente entendeu um pouco como é que funciona o Umbrella, ele está pedindo aqui, ó, para eu dar um nome para minha rede. Eu vou colocar aqui Pinetech Labs. Então ele pede primeiro para a gente dar um nome, né? Outra coisa que ele pede para a gente fazer é para a gente mudar o nosso DNS aqui, ó, nossos forwarders, para esses IPs aqui. A gente chega nisso aqui já já. Vou aproveitar aqui que eu estou nessa página, vou abrir aqui o Notepad e vou anotar esses DNS aqui por enquanto, para a gente colocar lá no nosso cliente. A outra coisa que ele está pedindo aqui para mim é qual é o IP público da minha rede. Vou colocar ele aqui, /32, e vou dar um Next. Aí ele pede para a gente baixar home clients, né? Que são clientes para a gente instalar nos computadores. Então você tem dois tipos de home client. O home client nativo do Umbrella,
E você tem também o Home Client integrado ao... Como é que é o nome do programa? Ao One Connect da Cisco. Eu vou dar um next aqui. E pronto. São só esses 2 passos. Agora eu vou dar Start Use Umbrella. E eu quero passar com vocês aqui, pessoal, na interface, e a gente falar um pouquinho sobre cada coisa antes da gente começar a configurar. Então, a primeira coisa que vocês vão ter aqui é a dashboard da Umbrella, que ela tem aqui alguns avisos, algumas mensagens importantes aqui de cara sempre que você loga. Depois você vai ter aqui uns contadores de saúde da tua instalação do Umbrella. E depois aqui você vai começar a ter alguns gráficos, tá? Então aqui, à medida que a gente vai usando, ele vai populando com alguns contadores e alguns gráficos de utilização. Esse aqui do Security Categories é interessante, que a gente vai ver o número, né, de sites de bloqueio de malware, phishing, command control e crypto mining blocks. Depois do overview, a gente tem aqui o deployments, onde a gente primeiro tem que tratar os identities, né, que são como o Merak ele vai identificar os usuários. A gente tem os seguintes tipos de identities aqui. Networks, onde a gente coloca as nossas redes públicas. Então aqui eu criei uma network chamada Pinetech Labs com o meu IP público. Nós temos aqui Network Devices. Quando você integra o Merak com Umbrella, na hora que você ativa lá no Merak a integração, ele vai criar um Network Device Merak lá da localidade tal, default. Aí quando você cria uma Group Policy e você integra essa Group Policy do Merak também no Umbrella, para cada Group Policy integrada, aí ele vai ter aquele mesmo Network Device, o nome da Group Policy. E aí, quando a requisição sai daquele Merak, o Merak marca, né, o campo do identity da network com o nome ou default ou o nome da Group Policy. E ao bater aqui no Umbrella, você tem como dizer que aquela rede, né, ou quem está naquela Group Policy vai cair em determinada política de acesso dentro do Merak. Quando você instala o Home Clients, né, nos seus notebooks, por exemplo, independente de ser o nativo ou de ser o do One Connect, eles vão aparecer o hostname dos computadores, o usuário que está logado, o IP público, o IP privado, versão do sistema operacional, tudo isso aparece aqui, eu vou mostrar já para vocês. O Mobile Devices, quando você tem o client, né, configurado em dispositivos móveis. Quando você tem um client instalado aqui em Chromebook, né, os Chromebook users aparecem aqui, com os usuários do Google associado a cada Chromebook. E aqui em User and Groups, quando você faz aqui, né, a integração com um serviço de diretório, então aqui são os serviços de diretório suportados, né, o Active Directory, Azure Active Directory, Okata, G Suite, importação manual de usuários, isso aqui provavelmente é via CSV, e Other SCIMP IDP, esse cara aqui eu nunca usei. Na verdade, essa tela, a primeira vez que eu estou vendo, tá? Normalmente a gente só tinha integração aqui com o Active Directory das últimas vezes que eu implementei. E aí, beleza. Então aqui ele classifica e tem as formas de identificar de onde vem aquele acesso para você poder aplicar as regras corretas dependendo de quem está acessando. Aí na parte de configuração aqui, pessoal, você tem Domain Management. Aqui eu vou cadastrar os meus domínios locais, beleza? Então o que eu faço? Eu dou aqui um add, por exemplo, e vou colocar pinetech.lab, pinetech.lab, e vou colocar um outro que é o pinetech.labs, que é o do laboratório do AD que eu tenho aqui. Às vezes, pessoal, tem esses glitches, tá? Ele não atualiza aqui, mas se você der um restart, um reload na página, ou for para outra tela e voltar,
Aí ele atualiza. Então eu sei que esses domínios aqui são locais, significa que se eu tentar pingar algum hostname.pinetech.lab ou .labs, o Merak, né, o Merak e o VA, eles vão entender que tem que direcionar esse cara para os meus DNS locais. O problema, pessoal, é que no caso do VA, ele sincroniza já perfeitamente com essa interface e ele já pega essa informação automaticamente. No caso do Merak, você tem que colocar isso manualmente num campo lá, ele não pega automático, se você não configurar, mesmo o tráfego local, o Merak ele desvia para a internet. Então tem que cuidar com isso daí, que a princípio, se você não toma esse cuidado, você implementou o Umbrella com o Merak, você quebra a resolução de nomes local da rede do cliente. Voltando aqui ao Deployments, nós temos aqui Site e Active Directories. Aqui eu tenho que colocar, aqui vai aparecer os VAs, né, os Virtual Appliances, e também os clientes para instalar no meu servidor AD. E é o que a gente vai fazer já já. Inclusive, pessoal, se você vier aqui em Downloads, ó, você tem a opção, tá, de baixar o connector, né, e o script de configuração do Active Directory. E também você pode baixar o VA, o Virtual Appliance, para VMware e para Hyper-V. O legal é o seguinte, pessoal, que esses arquivos aqui eles já vêm com a configuração para identificar o meu Client ID da Umbrella. Então eu não preciso configurar nada, eu só instalo e já vai configurado para minha conta na Umbrella. Então você não precisa, por exemplo, passar para o cara do Windows, né, que vai instalar esse cara lá no Windows Server. Você não precisa passar para ele nenhuma senha de administrador do Umbrella. Basta dar o executável para ele. Ó, uma curiosidade, né? O Umbrella, ele surgiu daquela compra que a Cisco fez do OpenDNS. Então, se você olhar aqui, ó, os arquivos que estão vindo, eles inclusive vêm com o nome do OpenDNS, né? Então, beleza. Enquanto ele baixa aqui, pessoal, deixa eu seguir com vocês, ó. Internal Networks. Aqui eu posso cadastrar as minhas redes internas, né? Isso aqui é importante para vir nos relatórios, né? Para você poder filtrar por site, né? Então eu crio um site aqui. Acho que provavelmente, como é um demo, ele não deve ter o botãozinho, mas eu lembro que aqui na produção você tem um outro botãozinho para adicionar um site aqui nessa interface. Mas beleza, só preciso de um site. Ah, tá aqui, pessoal. Lembrei onde que a gente coloca novos sites, ó. Deployment, Site and Active Directories. Se a gente vier aqui em Settings, ele tem aqui o Default Site, mas eu posso criar um novo site aqui, ó. Pinetech HQ. Aí eu posso mudar a minha network aqui, ó. Que eu tinha colocado ela como Default Site, eu posso vir aqui e mudar ela para o Pinetech HQ. Mudei de site, pronto. Ah. Outra coisa importante é o seguinte, pessoal. Quando você vai acessar o site com HTTPS, o Umbrella ele age como main in the middle. Então, por exemplo, eu quero acessar o https://facebook.com. Vai bater aqui no Umbrella, e se ele permitir, vai para o Facebook. Se ele não permitir, aí ele vai direcionar para uma página de bloqueio da Umbrella. Só que quem vai estar respondendo não é o Facebook. É o Umbrella se fazendo passar pelo Facebook. Aí a gente precisa de um certificado root instalado na rede, nos clientes da rede local, para que a página de bloqueio funcione, para que não apareça um erro de certificado. Eu não vou instalar, eu vou baixar ele aqui, mas não vou instalar a princípio, para mostrar para vocês o erro de certificado e depois a gente vai fazer o acesso, né, com o certificado instalado para vocês verem a diferença. Pessoal, outra coisa interessante é que de vez em quando essa interface do Umbrella ele dá umas engasgadas, né? Então vocês estão vendo aqui que ele não carregou a página do root certificado, agora ele carregou. Esse root certificado aqui, pessoal, é para o data center da Umbrella poder se fazer passar pelos sites que ele vai bloquear, né? Como eu estava explicando para vocês. Então eu vou dar um download aqui nele, manter o arquivo.
interessantes. Aqui quando você vem aqui no Home Clients, aqui nos Identities, também tem um download. Ó. Aí você pode baixar o cliente da Umbrella. Vou baixar ele aqui para o Windows. E você também pode baixar um profile do AnyConnect para você jogar na pasta lá de Umbrella. E aí ele já vai conectar aquele AnyConnect aqui na tua dashboard da Umbrella, né? Então eu vou baixar também, que eu vou mostrar para vocês o cliente nativo e o cliente do AnyConnect. A diferença, pessoal, é que quando você já tem o AnyConnect nas máquinas, você não precisa do segundo cliente. E o AnyConnect, quando você tem o SIG, que ele trabalha como Web Proxy também, e você tem como habilitar o Full Proxy para fazer todo o desvio do teu tráfego de internet lá para a nuvem da Umbrella para poder ser tratado. E aí o cliente, que é o cliente nativo, ele não funciona muito bem nessa situação. O AnyConnect é mais recomendado aí para essa situação, tá? Aí vamos lá, baixei todos os componentes que eu tinha que baixar. Ele funcionando sem nada, só mudando o DNS de um cliente. Então eu estou aqui, ó. Estou aqui nesse Windows aqui. É um Windows 10, tá? Vou vir aqui na configuração de rede. E vou substituir aqui o meu DNS por aqueles DNS lá que ele recomendou no site. 208, 67, 220, 220. 208, 67, 222, 222. Beleza, eu não vou dar OK ainda. Aqui, Paniteca Admin. Estou com esse usuário Paniteca Admin e ele não está em nenhum dos grupos, né? Eu tenho alguns grupos que eu criei aqui no AD. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que interessante. Eu tenho alguns grupos que eu criei no AD: Internet Financeiro, Internet RH, Internet TI. E aí tenho a Aline do RH, a Bruna do Financeiro e a Carla do TI. E tem esse meu usuário aqui, Paniteca Admin, que ele é um domain user, mas ele não está em nenhum desses grupos, então ele vai cair na regra default. Voltando aqui para o Windows 10, eu estou com esse usuário. Vou abrir aqui um site qualquer. Digamos aqui uol.com.br. Lembrando que eu não mudei o DNS ainda, tá? Beleza, ele abriu o site do UOL. Vou mudar aqui o DNS. E agora o que acontece? Eu vou acessar o site do UOL de novo. Só que deixa eu limpar aqui o DNS. Deixa eu ver se ele está resolvendo o nome, né? Resolveu. E está acessando normal. Se a gente for olhar aqui, pessoal, nas nossas policies, que são as políticas, né? Se eu ver aqui em todas as políticas, eu tenho a default policy, que é a que está sendo usada agora. Essa política, ela basicamente permite tudo, não faz nada. Só passa a resolução de nomes aqui pelo Umbrella. Por que, pessoal, que ela não faz nada? Para que o deployment não seja agressivo lá para o usuário, né, para o cliente. Então, quando você muda o DNS, se as políticas já estiverem bloqueando as coisas e atuando, aí vai ser um Deus nos acuda, né? Então, primeiro você deixa todo mundo na default policy, depois você vai e cria as outras políticas. Então, só como exemplo, eu vou vir aqui, ó, Destination Lists, tá vendo? Eu vou criar aqui uma lista de destino, que é uma lista de endereços DNS que eu quero fazer alguma coisa. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar block wall. Vai ser uma lista de bloqueio, ou ela pode ser uma lista de permissão. E eu vou colocar aqui o domínio que eu quero bloquear. Se eu colocar wall.com.br, qualquer coisa que
www.uol.com.br, mail.uol.com.br, cassino.uol.com.br, qualquer coisa que tenha .uol.com.br vai cair nessa regra aqui. Então vou dar um save. Na verdade não é uma regra, é só uma lista, né? Porque essa lista ela não está aplicada em lugar nenhum. Vou voltar aqui na nossa policy default e vou ver que um dos componentes dela é a destination list. Então eu tenho aqui as destination list que eu posso escolher e por padrão vem aplicada sempre, né, a global allow list, que é a lista global de permissão, e a global block list. Então tudo que eu colocar na global allow, ele vai ser permitido independente de qualquer outra regra. Tudo que eu colocar na global block list, ele vai ser bloqueado independente de qualquer outra regra. Qualquer outro critério da regra, né? Então eu vou dar aqui um block wall. Antes de dar um block wall, a gente tem um teste aqui, ó. É a rede, né? Então vou colocar aqui Pinetech, tá aqui a minha rede LAN. E aqui embaixo eu vou colocar uol.com.br. Vou rodar aqui o teste. E ele está dizendo aqui que esse destino, né, ele está permitido. Agora eu vou vir aqui, ó, de novo aqui na Default Policy, e eu vou selecionar aqui a lista de bloqueio do UOL e vou dar um set. Save. Agora eu vou repetir o teste novamente. Está dizendo aqui que o destino está bloqueado devido, não é, a uma política, a uma destination list. E ele dá o nome dela aqui. Então bateu na política default e o motivo do bloqueio foi porque ele está na destination list. E aqui ele dá outras informações. Qual é o canonical name, qual é o identificador que caiu, e também quais são as categorias que esse cara tá. Então se eu quisesse bloquear todo mundo semelhante a esse site aqui, eu deveria bloquear uma dessas categorias aqui. Então beleza, pessoal. Será que lá o nosso usuário ele vai bloquear o UOL agora? Deixa eu abrir aqui uma pasta incógnito. Opa. Só para não ter www.uol.com.br. Só para não ter cache de navegação, esse tipo de coisa. Esse site está bloqueado pelo Cisco Umbrella. Então, basicamente, o que o Cisco Umbrella faz é isso, né? Você define uma política e lá nessa política você desenha o que você quer bloquear ou permitir e para quem você vai aplicar aquela política. Então, a gente viu o básico ali, né? Que é bloquear uma URL. Mas digamos que eu queira bloquear redes sociais. Então, vamos testar se está funcionando. Facebook.com. Tá aqui, ó, o Facebook está funcionando. Eu posso voltar aqui na minha Default Policy, ó, vou até fazer o teste aqui, ó, www.facebook.com. Vou rodar aqui. Ele vai dizer que está funcionando. Beleza. É aqui em Content Settings mesmo, mas ele está aplicando, ó, a Default. Vocês estão vendo que ele está aplicando a Default em tudo aqui, né? Eu poderia editar a Default ou eu poderia criar uma nova. Eu vou editar a Default aqui no caso, porque essa aqui é a regra Default. Mas lembre-se que se você editar a regra Default estando trabalhando com outra regra, você vai afetar todo mundo que usa a categoria Default. Então eu não recomendo que vocês editem as categorias Default. Então eu vou até desistir de fazer isso, que é para não ensinar vocês a fazerem errado. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, Content Categories. Aí eu vou criar aqui uma nova categoria, vou chamar ela de Pinetech Padrão. Vou evitar de usar acento aqui. Ah, não use acento, tá, pessoal? Algumas coisas aqui do Umbrella, a gente viu que usando acento fica meio coisado aí, fica meio doidinho. Eu posso copiar de uma outra, né? Então, por exemplo, eu vou copiar da Default. E eu vou vir aqui em Social Networking e vou bloquear. Vou dar um save. Então eu tenho aqui Pinetech Padrão, que está com uma categoria. Aí beleza, pessoal, eu volto lá na política
em vez de editar a padrão que eu estou usando, né, eu vou vir aqui e vou mudar para usar outra, Pinetec padrão. Tudo isso para evitar de eu mexer na padrão e se tiver outras regras que usa padrão também, eu acabar influenciando outras regras. Então beleza, pessoal. Aí, ó, bora ver se o Facebook vai ser bloqueado agora. Aí como eu não loguei, agora foi, ó. Agora ele bloqueou. Isso é um problema também, né? Como é na nuvem, demora um tempinho para sincronizar o que você faz com o usuário aqui. Então, pessoal, o Umbrella já está funcionando. E deixa eu ver esse site aqui. Ó, é até HTTPS. Ó. Eu nem precisei instalar o root certificado do Umbrella aqui. Bora dar uma olhada aqui, inspecionar esse certificado, ver como é que ele está criado. block.opendns.com. Esse aqui é o emissor. Está aqui o certificado. Quando a gente vai e libera o Facebook, deixa eu liberar ele aqui de novo, a gente vai ver que o emissor do certificado é outra entidade. Liberei aqui novamente. Beleza. Abriu, ó. Se a gente for olhar aqui o certificado, aí ele é emitido por @.facebook.com. Emitido para @.facebook.com. E é isso, pessoal. Se você gostou desse corte, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser notificado de novos cortes e novos vídeos igual a esse. Nós temos o canal principal, que é o Pinetec, e temos o canal secundário, o Pinetec Labs, onde eu subo as lives, como essa que você está vendo, em alta definição depois que vai ao ar. Beleza?